Pronto. Já começou a gravação desse nosso encontro pelo Meet, né? É o terceiro encontro virtual com estudantes de LP2. É um momento que a gente assim tira para se falar, né? Pessoalmente, só que virtualmente, né? Pessoalmente no sentido de que estamos aqui nos vendo no síncrono, de uma forma síncrona, né? Obrigada, Ivan. Pode deixar que eu não vou comercializar a imagem de ninguém. Então, essa reunião nossa está sendo gravada, porque depois ela vira conteúdo para a sala de aula virtual, né? Vocês podem assistir depois na sala de aula e os alunos dos outros períodos também, tá bom? Então, eu estou entendendo que todo mundo que ficou aqui está autorizando a gravação, algumas pessoas já colocaram ok no chat. A partir de agora, quem entrar, vai entrar sabendo que está sendo gravado, tá bom? Então, nesse nosso encontro, nós preparamos com muito carinho, né, o professor Cristiano, a quem eu agradeço muitíssimo, ter feito, né, essa atividade para a gente. Ele preparou, o gato precisa autorizar, ele preparou uma fala sobre Carolina de Jesus, e a gente vai falar um pouco do tema que tanto aparece nas provas, e eu vou explicar um pouco o porquê, né, desse tema ser importante. Por que a gente fala de gêneros? Por que a gente fala de perspectiva discursiva? Por que a gente fala de língua viva, de texto, né, do texto que é vivo e que não pode ser transformado em algo estático, né, em algo sem vida, sem nenhuma possibilidade, né? Por que isso? Então, eu vou chamar o Cristiano e depois a gente abre para conversar sobre esses temas, tá? Quando tiver quase no final da fala do Cristiano, eu vou colocar aqui no chat, quando tiver, ele vai falar cerca de meia hora, né? Eu vou colocar no chat o formulário de presença, tá bom? Aí vocês, por favor, acessem e assinem. Vou esperar só um pouquinho para mais gente chegar, porque depois, senão tem que ficar colocando toda hora no chat isso, tá? Antes de passar a palavra para o Cristiano, todo mundo que está aqui é de onde? Vocês podem falar pelo menos, o nome a gente já sabe que está escrito. Falar qual é o polo de vocês? Rapidinho abrir o microfone para falar o polo, ou escrever no chat, né? Se vocês tiverem Magé, Rocinha, Três Rios, São Pedro. Opa, tem uma galera boa de Três Rios, hein? 3, Itaguaí 2. E aí, Resende? Te prestigiando, Cristiano. Que bom. Heloísa Itaguaí. Muito bom, gente. Então, agora, passa a palavra para o Cristiano. Obrigada, Cristiano. Eu que agradeço, Cláudia. É um prazer de novo estar junto de ti num encontro agora virtual, né? Nosso encontro foi num evento em Resende, presencial, acho que há 1 ano e meio, e foi muito bom. As alunas e os alunos até hoje comentam sobre esse encontro. Eu espero que hoje a gente tenha algo similar também, né? Que a gente consiga propagar um pouco de uma educação reflexiva, de uma educação inclusiva, e que a gente consiga repensar, mesmo que alguns hoje não estejam em sala de aula, mas que consigam repensar como foi a sala de aula quando vocês eram alunos e alunas, o que vocês esperam enquanto um espaço democrático, significativo, que faz com que o conhecimento não ocorra só em um momento, né? Só dentro de um ambiente fechado, mas que ele ocorra em diversas situações, principalmente fora do espaço escolar. Quero agradecer também a presença de todos e de todas. É muito bacana ver essa grandiosidade de polos, mesmo numa terça-feira à noite, mesmo sabendo o cansaço que praticamente todos e todas hoje em dia possuem, mas agradeço muito a presença de vocês aqui. Antes de começar, eu vou
apresentar aqui uma foto, vou compartilhar com vocês uma foto. Eu gostaria, pela foto, gostaria que vocês colocassem no chat qual é a profissão, só pela foto, só pela percepção imagética, qual seria a profissão dessa belíssima senhora? Só pela foto, eu já imagino. É claro que lavadeira, mas o quê? Escritora, lavadeira também, empregada, mas o quê? Doméstica. Que recursos a gente tem, professora? Que recursos a gente tem, não num primeiro plano, né? não num primeiro momento, não a partir da imagem do ser, mas que recursos a gente tem do lado de fora, né? Como é o cenário em que a foto foi tirada? Ela nos traduz alguma coisa? É um cenário com uma casa, mas uma casa simples, uma casa luxuosa? De que maneira essa casa ela é apresentada? De que maneira a gente pode olhar para essas casas, né, e identificar a presença do Estado? Será que o Estado está presente aí? Então, e de que maneira o Estado, às vezes, está presente na educação? Será que é da mesma forma em que ele está presente numa comunidade carente? A gente vai chegar lá. No primeiro passo, né, quando eu apresento a imagem, eu faço isso normalmente no segundo ciclo, né, do ensino fundamental. E a resposta, para eles que não conhecem Carolina Maria de Jesus, a resposta é praticamente sempre a mesma. Doméstica, desempregada, catadora de papelão, catadora de latinha. Eu não tenho uma aproximação com as respostas que algumas pessoas colocaram aqui, como escritora, como professora. A maior parte das respostas, elas trazem um referencial extremamente comum na sociedade atual, que é o de aproximar a imagem para aquilo que ela efetivamente é. E ela é a partir dos referenciais que as pessoas conseguem enxergar dentro da sociedade. É evidente que essa imagem é a imagem de Carolina Maria de Jesus. E, primeiro, é a imagem de uma senhora negra, é a imagem de uma senhora com as vestes simples, é a imagem de uma senhora com as casas na parte de trás, né, enquanto cenário, também simples. Então, a avaliação da profissão, ela também gera um retorno por conta da condição que se apresenta na foto. Quando a gente não trabalha essas imagens, a gente não desconstrói. Falar para os alunos que normalmente são alunos negros ou pardos, fazem parte, a maior parte, né, da clientela, né, dos alunos e das alunas na escola pública, a maior parte é composta por alunos negros ou pardos. Então, quando eu apresento para eles alguém que está muito próximo à realidade deles, e eles conseguem encontrar nela ou neles, né, um referencial positivo, que seja para a literatura, que seja para o ensino, isso acaba gerando uma significatividade tão bacana, tão diferenciada, que a gente precisa expor. Eles estão acostumados a identificar a presença de negros, né, de afrodescendentes, no esporte, em alguns momentos no ambiente cultural, seja ele pela televisão, pelo teatro, mas dentro da literatura não é algo comum. E o recorte que eu espero fazer hoje é o recorte de apresentar para vocês um pouco de Carolina, enquanto escritora, enquanto poetisa, mas, antes de tudo, enquanto resistência. Carolina, ela é uma mulher extremamente guerreira, e essa guerreira não veio de mim, essa guerreira veio de um aluno do 6º ano que mora numa comunidade aqui do lado de onde eu moro, aqui do lado em Volta Redonda. E aí ele usou umas 4 ou 5 vezes a palavra guerreira.
e aí depois ele mandou uma mensagem no privado, está em aula virtual ainda, dizendo que não existe mulher mais guerreira do que ela. Para mim, isso é simbólico demais. Os referenciais que ele tinha, né, eram referenciais voltados à violência. E ele consegue encontrar um referencial bacana enquanto construção social, cultural e também política, porque o que ela faz em alguns momentos nas obras é discutir aspectos políticos também. Eu trouxe um pedacinho, depois a gente vai ver mais à frente. Mas um ponto que a gente precisa identificar em Carolina, eu vou apresentar outro slide, é de que maneira eu consigo fazer com que a obra de Carolina esteja presente na sala de aula. Nessa foto, nessa segunda foto, já está o sorriso já traz um pouco mais de leveza. Mas também, quando eu pergunto às profissões, mesmo na segunda foto, ainda dá para identificar uma inclinação a profissões que não são bem aceitas pela sociedade, né? E principalmente por uma sociedade muito preocupada com estereótipos. Bom, eu gostaria de encontrar em você, de identificar, a partir do que vocês já vivenciaram, como eram as práticas educacionais. Como foi o momento em que vocês eram alunos e alunas, né? De que maneira vocês conseguem identificar as mudanças que ocorreram na sala de aula quando vocês eram estudantes e agora? Seriam práticas parecidas? Vocês se imaginam dentro de um ambiente democrático há 50 anos, né, em gerações anteriores à de vocês? Seria possível dialogar, seria possível levar a bagagem cultural dos alunos e das alunas? Seria possível trazer o diálogo, seria possível, de alguma maneira, fazer com que eles se sintam efetivamente acolhidos no ambiente escolar? Ou era um espaço em que o professor, como dizem, para mim não combina, como dizem, professor é autoridade. Para que a palavra autoridade? Para que a palavra autoritarismo? Por que não um respeito? Né? E o respeito ele vai existir tanto de um lado quanto de outro. E, principalmente, o respeito você não obriga, você não faz com que ele tenha respeito por você, mas você conquista o respeito. O respeito ele não é algo que você simplesmente bate no quadro, bate na mesa e está resolvido, não. Ele vai tendo acesso ao afeto, ao carinho, e com isso ele vai tendo respeito também, a partir das relações que são desenvolvidas em sala de aula. E eu acho que essa é uma proposta de desenvolver a sala de aula a partir de um pouco que a gente tem enquanto ser humano e que às vezes a gente esquece, a gente se distancia. Que é a presença afetuosa, que é a presença do ouvir, escutar, compreender, né? Então, acho que é muito importante que a gente resgate isso. Dá trabalho? É evidente. Mas se é para seguir, já tem muita gente seguindo. Se é para seguir as estruturas de uma sala de aula que eram semelhantes nos anos 70, 80, 90 e se propagam até hoje, já tem gente para fazer isso. Então, propiciar um processo educacional que, antes de tudo, também é um processo social para os alunos e para as alunas, oferecer para eles e para elas o que às vezes eles não têm em casa, o que às vezes eles não têm na comunidade, que é um espaço de fala, é um espaço de amor, é um espaço de afeto, é um espaço de interação. Gente, eu não estou conseguindo ler o chat. Mas, em um primeiro momento, eu acho que... Você quer que eu vá dizendo, Cristiano? Está tendo muita mensagem, eu não... Não está dando tempo. Eu acho que é um pouco da idade. Tão ótimas as mensagens. Assim, a participação, eu vou ler aqui as últimas, né? A Heloísa falando que antes existe hoje, né, uma estrutura voltada para a valorização do aluno, que antes isso não era possível. A Beatriz dizendo que os alunos são mais participativos agora, saíram desse lugar de mero ouvinte, né? E que não há mais, a Flávia diz que não se encaixa mais esse modelo de autoritarismo nas nossas salas de aula.
E a Heloísa Helena dizendo que hoje o aluno é visto como alguém que também tem algo a ensinar. Muito bom, muito bom. E a gente viu isso aqui em LP2, né? De que a gente precisa respeitar as bagagens, né? A gente precisa respeitar o que o aluno tem enquanto pertencimento cultural, enquanto pertencimento social, e fazer com que a sala de aula se aproxime também disso. E levar um pouco de Carolina, também fazer com que isso ocorra, né? Não só pelo pertencimento enquanto afrodescendente, mas também enquanto pertencimento pelas dificuldades sociais que alguns alunos e algumas alunas passam. Então, pode parecer um pouco utópico, Maria, mas dá para a gente fazer a diferença em algumas salas, no nosso espaço, né? E aí acho que entra um pouco o que a gente vê enquanto... Tem uma história da Estrela do Mar, né? Diversas estrelas estão assim na areia, e aí uma pessoa vai pegando a estrela e vai devolvendo a água, né? E alguém questiona, mas espera aí, você não vai conseguir salvar todas as estrelas. Mas ele joga mais uma e fala, essa eu salvei. Mais uma eu salvei. Eu acho que é um pouco do que a gente faz em sala de aula, né? Oferecer o que eles não têm, oferecer o que os pais não tiveram, o que as mães não tiveram, o que os avós, né, as avós não tiveram. Então, oferecer um pouco de obras, oferecer um pouco de ações que não eram comuns. O que eu coloco como um próximo tópico, e aí trabalhar a Carolina também é uma forma, é trabalhar obras antirracistas. Eu quero colocar com isso. É muito comum que a gente encontre em salas de aula, a partir de determinados materiais didáticos, a figura eurocêntrica como sendo a figura predominante, como sendo a figura dominadora, como sendo a figura que efetivamente detém toda e qualquer condição de protagonismo. Mas é só isso? Como o negro é visto? E aí eu vou usar para exemplificar, acho que a principal obra infantil, né, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Como o negro é apresentado na obra? Vocês vão falar, a diferença é muito grande quanto a espaço-tempo. Concordo. Mas de que maneira a gente pode apresentar o negro, o afrodescendente, enquanto protagonista também? Será que eu tenho que oferecer, enquanto obra literária, tão somente o que o sítio oferece? Tia Anastácia trabalha e não recebe mérito. Quem recebe é a Dona Benta, que seria a patroa. Esse termo também é horrível. A intelectual, né? É a intelectual que controla, né? E o Barnabé é a mesma coisa. É o faz tudo e que só aparece para ficar ali enquanto parte do cenário. Eu acho que o pior é o Saci, porque ele é visto como o demônio, ele é visto como coisa ruim, inclusive pela tia Anastácia, que também é afrodescendente. Então, de que maneira a gente oferece em algumas obras que são obras referenciais da literatura brasileira? Nenhum problema de oferecer sítio, mas será que não cabe uma reflexão? Será que não cabe um momento de debate? Será que não cabe a desconstrução da história? Será que não cabe uma oferta, né? Enquanto tio Barnabé sendo protagonista, o Saci não sendo malvado, mas o Saci mostrando que ele está ali para brincar e não faz maldade real, né? Então, algumas obras precisam ser desconstruídas e oferecer obras também que combatam o racismo. Aí enquanto racismo, eu falo de um racismo estrutural. E para trabalhar um pouco esse racismo estrutural, eu vou parar essa apresentação e vou mostrar uma outra, de um videozinho de 2 minutos só. Só um pouquinho. Gente, qualquer dúvida que vocês forem tendo ao longo do tempo, podem parar, podem perguntar também no chat, podem abrir o microfone. A conversa que a gente estava tendo antes pode continuar agora, não tem problema algum, tá? A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer.
A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista. E quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Bom, eu estava tentando falar um pouquinho sobre a condição antirracista. E entra, nesse vídeo, acho que entra um pouco do que eu já falei antes de representatividade, sobre o que a gente vai encontrar em sala de aula, sobre o que a gente vai encontrar enquanto discrepância da realidade do aluno e da nossa realidade. E aí eu vou usar um gancho enquanto experiência como professor. Tinha um aluno que agredia verbalmente todos os professores, altamente agressivo. Chamaram a polícia algumas vezes para ele era acompanhado pelo conselho tutelar, e ele continuava agressivo. O que eles chamavam de autoridade não funcionava. Claro que não, ele estava acostumado já à violência. Ele só resolvia quando o assunto era no carinho, no afeto, e aí ele parava para ouvir. Porque se oferecia alguma coisa diferente para ele. E quando ele fazia alguma coisa que eu não gostava em sala de aula, eu só virava para ele e perguntava: cara, eu te trato assim? É desse jeito que você vai me tratar? E aí, na mesma hora, ele parava, refletia e voltava à normalidade dele. Que era uma normalidade carinhosa, gentil. Mas com quem era gentil com ele? Ele sofreu um acidente, ele foi atropelado e botou pinos na perna. Ele morava ainda mora, na última casa de um morro. E aí falaram para mim que ele não parava em casa, ele tinha que ficar parado para conseguir fazer com que a perna voltasse ao normal, né, com que ele tivesse uma boa recuperação. Aí eu subi e fui até a casa dele. Quando ele me viu, era aquele... É indescritível, porque a alegria, o sorriso e o brilho no olhar era assim, não dá para imaginar, né? Porque, primeiro, a figura do professor, que por mais que eu estivesse próximo dele, talvez ele não tivesse ideia de que eu fosse me preocupar com ele fora da escola. Mas a preocupação é com o ato integral, o que faz dentro, o que faz fora, do jeito que eles estão se desenvolvendo enquanto seres humanos. E conversando com ele, ele pediu para eu entrar na casa dele, mas não dava para entrar. Eram 2 cômodos, as paredes todas furadas. A tia alcoólatra, o marido da tia alcoólatra, aí a tia começou a conversar.
a gente não tem ideia das dificuldades que os alunos passam, que as alunas passam. E a gente não consegue, às vezes, entender sem reconhecer realmente a realidade. E o que eu quero oferecer enquanto Carolina Maria de Jesus, a partir da obra dela, e aí especificamente da obra Quarto do Despejo, o Diário de uma Favelada, é ouvir também histórias que são parecidas. Histórias de dificuldades econômicas, histórias de extrema pobreza, histórias de dificuldade simplesmente pelo ato de comer, de não ter realmente o que comer. E muitos alunos começam a escrever a partir disso, seja na escrita do diário, seja na escrita de poema, seja na escrita de cartas para a Carolina, seja na escrita do que você for propor. E são possibilidades de atividades que servem tanto para o primeiro ciclo, quanto para o segundo ciclo, quanto para o ensino médio, e também para vocês, para a graduação. É claro que vai depender da forma em que for cobrada, mas o que a gente tem enquanto opção é oferecer para esses meninos e para essas meninas obras que se aproximem da realidade deles. E isso vai fazer com que haja o pertencimento, isso vai fazer com que haja uma formação mais próxima do que a gente espera enquanto leitor crítico e não simplesmente aquele que está lendo por ler. Isso, inclusive, foi cobrado em algumas vezes, se não me engano, em AD ou AP. A Cláudia pode me ajudar quanto a isso, mas a leitura, o leitor que efetivamente consegue ler, compreender e criticar, não é o mesmo que simplesmente passar o olho e deixar de lado, e a leitura precisa ser muito mais ampla, né? A leitura enquanto condição de mundo, enquanto condição mais direcionada às vivências que cada um e cada uma tem. Posso fazer um adendo rápido, já que você tocou nesse assunto? Então, uma coisa assim, que a gente tem discutido na disciplina, a gente discute nos textos que a gente oferece, né? Quando os professores que são tutores estão com vocês, discutindo o conteúdo, é que ler não é um ato mecânico, nem automático, porque a língua, os sentidos de um texto, eles, é claro, não podem ultrapassar o texto. Eu não posso dizer que casa é ovo, né? Eu não posso ler casa dizendo que casa é um ovo. Mas que existem possibilidades interpretativas. Isso a gente, como professor, só consegue dar conta se nós nos debruçarmos sobre os textos como eles são. Então, se é um poema, eu vou ler o poema com os meus alunos, eu vou declamar. Se é um conto, nós vamos ler juntos para curtir a história. Se é um texto informativo, eu vou buscar as informações, eu vou marcar informações no texto, né? Então, é pensar que a discussão, discutir o que eles entenderam de um texto, é tão importante quanto ouvi-los ler o texto. Muitas vezes o professor dá mais valor se a criança está lendo direito, em voz alta, né? Está lendo direitinho? Lê aí para mim. Que bom você está lendo direito. Isso é legal? Só que a discussão dos sentidos do texto é que faz com que a leitura se efetive. Então, muitas vezes, assim, na P1 aconteceu muito de muitos estudantes colocarem, assim, questões, leia o texto e responda. Mas aí não está me dizendo se vai conversar com o estudante sobre essas questões, né? Se aquilo vai ser discutido. Como vai ser a dinâmica para que a criança responda aquelas questões? E na leitura de um texto, a única coisa que a gente pode fazer é propor exercício? Será que é só isso que existe como atividade? Quando a gente pensa em ler um texto, quando a gente pensa numa atividade de leitura de um texto, que outras possibilidades existem, né? Então, é essa discussão que a gente também hoje quer fazer aqui um pouquinho, tá? Parei, Cristiano. Fique à vontade.
quando você falou em leitura, agora para a Consciência Negra, para o mês de novembro, eu trabalhei a obra Negrinha, que acho que é uma das obras mais destrutivas que eu conheço. Se não tiver força emocional, melhor ficar longe do texto, porque é realmente de torcer por completo o coração e a alma. É do Monteiro Lobato. É triste. Triste demais. Eu trabalhei com 9º ano e com 2 oitavos que estão no presencial comigo. E além da interpretação enquanto condição social, condição histórica, e é claro, a gente faz uma abordagem enquanto autor, né, o que o autor tinha enquanto participação na sociedade, né, mas eu pedi que os alunos retratassem simplesmente a partir de um desenho também, para a exposição para a escola inteira. Isso eram coisas tão bacanas, né? O pertencimento da menina, a menina, claro, ela tem que ganhar um nome, né? Porque na obra inteira ela não tem um nome. Acho que isso é uma outra coisa que muito incomoda, né? A percepção do ser humano negro como sendo um ser humano meramente objetificado, né? Não tem a presença nem de um nome que muitos animais não humanos tinham, né? Mas ela, enquanto negra, não tinha. Bom, mas uma das imagens que mais ficou marcada foi a imagem de uma garra e a menina com medo. E eu perguntei, mas por que essa garra? Primeiro eu achei que era uma mão, né? Você vê que não consegui compreender de início. Eu falei, mas a mão negra, a mão não era negra, né? A mão era branca, era a mão da opressão. Então, não, professor, não é uma mão, é uma garra. Porque aqueles que fazem tantas maldades não podem ser humanos, não podem ter a mão, tem que ter garra mesmo. Então, a leitura que a aluna fez, e era uma aluna que não participava ativamente quando a escrita é efetivamente a partir de palavras. Mas quando o desenvolvimento ele é a partir da condição oral, ou quando é o desenvolvimento a partir da condição imagética, aí ela participa um pouco mais. Então, seria bacana também que a gente oferecesse outras condições, né? De que maneira o aluno pode fazer uma interpretação textual que não seja simplesmente a partir de palavras, né? Então, eles podem desenvolver a partir de outras formas também. E um ponto, quando você citou, Cláudia, que é um ponto assim, extremamente importante no meu ponto de vista, é a leitura de mundo, né? Eu vou ler o texto, mas eu vou relacionar esse texto de que forma? De que maneira eu vou conseguir fazer com que esse texto esteja integrado à sociedade, seja ela uma sociedade histórica ou uma sociedade atual, né? De que maneira eu vou fazer com que o autor também seja identificado. E aí, falando enquanto identificação do autor, tem na tela de vocês um pouco do gênero textual biografia. E normalmente eu trabalho biografia e desenvolvo a Carolina na biografia. E também depois trago a Carolina para o gênero diário. Mas a biografia já é uma forma de você apresentar o autor, né, e a autora. É uma forma de você oferecer os principais acontecimentos vinculados àquele autor e àquela autora. Então, um outro que eu desenvolvo bastante enquanto biografia é Chico Mendes. E é muitas vezes esquecido, e talvez a gente saiba os motivos desse esquecimento proposital, principalmente nos dias atuais, em que o desmatamento está cada vez mais aflorado e o esquecimento da preservação ambiental também. E também é um pouco da nossa obrigação enquanto indivíduo. Não estou nem falando enquanto docente, mas enquanto indivíduo, a nossa preocupação também deve ser grande por conta da preservação ambiental. Bom, depois do gênero biografia, né, eu trouxe aqui um exemplo da própria Carolina, e aí, se vocês não estiverem cansados da minha voz, eu até leio um pouquinho para vocês. Não prometo ler tudo, não, vai, estou ficando velho. Cinderela Negra, a saga de Carolina Maria de Jesus. Deixa eu mudar para outra tela, porque está muito pequeno. Carolina Maria de Jesus foi uma figura ímpar. Viveu sozinha, com 3 filhos, um de cada pai, em uma favela na cidade de São Paulo, desde 1947.
Descendente de escravos africanos, nasceu em 1914 em Sacramento, Minas Gerais, um vilarejo rural, e foi à escola apenas até o 2º ano primário. Esse ponto é importante, tá? Imaginem que só até o 2º ano primário, e mesmo assim ela conseguiu encontrar forças, mas depois eu continuo. Trabalhou na roça com a mãe desde muito cedo. Depois, ambas foram empregadas domésticas. Já em São Paulo, na favela do Canindé, como catadora de papel e mãe de 3 filhos, escrevia folhas e folhas de histórias reais e imaginadas. Um dia, um jovem jornalista teve acesso a estes escritos e conseguiu ajudá-la a publicar o seu Quarto de Despejo, em 1960. O sucesso foi imediato. Vendeu o equivalente, naquele ano, a Jorge Amado. Seu livro foi publicado em mais de 13 línguas, em mais de 40 países. Porém, sua trajetória, até a morte na década de 70, foi incomum e perturbadora. Carolina não se enquadrou como escritora famosa. Em pouco tempo, ela foi forçada a voltar à condição de pobre, com dificuldades de sobrevivência. Na miséria, viu terminar em seus dias em 1977. Tá nada. Desde 7 horas dando aula, tem horas que a garganta some. Bom, um ponto que eu gostaria de chamar a atenção enquanto gênero diário. Primeiro que só a história, né, de descendente de escravos já é um referencial extremamente positivo. Biografia. Você falou diário. Falei diário? Não, é cansaço. Eu só para eles não fazerem confusão. Isso. Enquanto diário, um ponto extremamente importante é a identificação, primeiro, do que ela vivenciou. Né? Enquanto descendente de escravos, enquanto praticamente sem acesso ao ambiente escolar, a Carolina conseguiu pegar materiais nas ruas, né, materiais que eram chamados de lixo, e a partir daí conseguiu ir desenvolvendo a escrita e conseguiu desenvolvendo a capacidade para escrever. É claro que na obra dela a gente vai encontrar alguns desvios gramaticais quanto à norma padrão, mas isso não é nem um pouco importante se a gente for considerar o contexto, se a gente for considerar a amplidão que a obra oferece para a gente. Eu já ouvi de alguns professores não querer trabalhar a Carolina justamente pela falta de apresentação quanto à norma padrão. Mas essa é uma configuração tão simplista, e se a gente for notar também nos alunos, eles não seguem a mesma norma padrão. A gente não segue a norma padrão em muitos momentos. E por que deveria segui-la em todos os momentos? A partir do momento que a gente identifica que a norma ela é utilizada enquanto momentos adequados, enquanto adequação, por que não na escrita do diário de uma favelada, né, do Quarto do Despejo, em que eu tenho uma condição extremamente intimista, por que não deixar com que ela escreva do jeito que ela puder e conseguir efetivamente? A Heloísa colocou que puro preconceito. Concordo em todos os sentidos. A nossa sociedade é extremamente marcada pelo preconceito. E o preconceito linguístico é uma delas. Mas no caso de Carolina é um pouco além, não é só o preconceito linguístico. É principalmente aí o preconceito racial. E deveria, desde 1989, com a lei do racismo, já não deveria existir efetivamente na sociedade. Claro que não deveria existir em momento algum, né? Mas a legislação em si já proíbe completamente, mas não adianta só a legislação se não há também um processo estrutural dentro da sociedade. Bom, então, enquanto apresentação do gênero biografia, e aí tem um exemplo aí para vocês, trabalhar a Carolina é uma forma de apresentar para os alunos e para as alunas um pouco de algo que eles não terão acesso com muita facilidade. São textos que não têm o foco em que a maior parte dos professores e professoras acabam direcionando. Além disso, além do trabalho com o gênero biografia,
eu trouxe também, agora sim, o gênero textual diário. E aqui, como eu já havia falado antes, né, a gente tem no diário uma percepção mais intimista. A gente tem no diário a condição da gente escrever basicamente para a gente, mesmo que a gente queira publicar posteriormente, né? Mas são momentos ali de desabafo, inclusive. Heloísa, concordo integralmente. Se fosse uma escritora branca que tivesse uma família com poder financeiro, certamente ela só precisaria escrever umas 5 ou 6 páginas e estaria nos principais jornais aí, e teria divulgação em muitos lugares. Mas, como Posso foi fazer visto... outro parênteses? Claro, fique à vontade. Eu reli este ano Quarto de Despejo. Era uma coisa que eu queria já ter feito, né? Essa releitura, e consegui fazer esse ano. E eu acho que todo mundo tem que ler, para entender o que a gente está falando da beleza, né? Da beleza literária do texto dela, do envolvimento, como é que a gente vai sendo envolvido na história, a compreensão daquele momento, né, histórico, né, de tanta dificuldade econômica, em que as pessoas estão mesmo abandonadas à própria sorte, né? Para mim, hoje em dia, é uma leitura imperdível. Todo mundo deveria ler. Todo professor tem que ler Carolina de Jesus, pelo menos, né? Pelo menos o diário, pelo menos. Essa leitura e o trabalho em sala aproxima muito com a Lei 10.639. Né? Então, a legislação também nos obriga, e aí eu não estou falando em orientação, estou falando em obrigar a desenvolver cultura afrodescendente, características de protagonismo para os seres humanos afrodescendentes. Então, por que não desenvolver Carolina também para trazer uma aproximação com a legislação? Para quem não conhecia, para quem nunca leu nada, tem um pedacinho de uma página, realmente a foto não ficou muito boa. Não lembro que horas eu tirei essa foto, mas é uma foto do livro, do Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Eu vou tentar ler aqui para vocês de novo. Quer que eu leia, Cristiano? Você está quer? cansado, né? Pode ser. Dona Ida, peço-te se pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude ir catar papel. Agradeço, Carolina. Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida. E eu não tinha. A Vera era a filha dela. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Eu vou colocar o livro lá na nossa página, né, no material lá da disciplina, porque tem PDF já, a gente pode... A Vera Eunice, como a Cláudia falou, né, é a filha da Carolina, professora hoje em dia. Quando eu li, ela era professora, não sei se ainda está nativa, né? Mas o trechinho, ele é extremamente simbólico, né? Imagine vocês, só às 9 horas da manhã, comendo. Será que a gente conseguiria desenvolver as atividades que a gente faz no dia a dia, comendo somente na parte da noite e sabendo que é fome realmente? E mesmo o que tinha para comer era banha e arroz. Esse trecho ele é tirado de 1958. A fome aumenta no Brasil atual, inclusive com muitos alunos vivendo momentos de... Agora chamam de como falta de acesso alimentar, né? Antigamente tinha o nome de fome, mas agora, para a grande mídia,
Insegurança. Insegurança alimentar, né? Até nisso eles conseguem colocar um pouco mais de graça. Mas ainda hoje a gente consegue encontrar uma aproximação absurda com o que a Carolina escreveu em 58. Não só nesse trecho. Ela morava na rua, né, da capital paulista, e foi simplesmente colocada num caminhão pelo prefeito da época, jogada num terreno mais distante, para que acabasse a miséria na cidade de São Paulo. E aí, pelo menos aos olhos dos principais governantes, né? Então, a favela de Canindé começa a crescer, começa a aparecer a partir do que o antigo governante fez. Isso também fica descrito, tá? Isso também fica evidenciado na obra. Eu separei mais um trechinho para vocês, é um trechinho de 17 de maio, em que Carolina cita o seguinte: levantei nervosa, com vontade de morrer. Já que os pobres estão mal colocados, para que viver? Será que os pobres de outro país sofrem igual aos pobres do Brasil? Eu estava descontente até que cheguei a brigar com meu filho José Carlos sem motivo. E a gente vai encontrar essa realidade também muito presente em alguns alunos e em algumas alunas. Entender um pouco o que eles estão vivendo também é necessário para que a gente tenha uma sala de aula um pouco mais próxima do que eu falei no início, uma sala de aula um pouco mais harmoniosa, mais equilibrada, mais afetuosa e, antes de tudo, mais humana. Trabalhar o gênero textual diário possibilita que isso ocorra também. Em uma das salas de aula, a partir do diário, uma aluna falou que estava sendo estuprada pelo tio. A escola tomou atitude, chamou o conselho tutelar, o tio ficou preso por um tempo, hoje em dia está solto, mas só a vulnerabilidade que ela teve naquele momento, simplesmente ser passada para o papel, e é claro, ali foi um pedido de socorro, mas um pedido de socorro bem direcionado, né? Então, para mim, isso já é demais, né? Eu consegui encontrar essa resposta, nem que seja de um aluno só, para mim já é o suficiente. Mas também existe a possibilidade dos alunos diminuírem um pouco dessa carga emocional que eles vêm passando, seja pela fome, seja pelas dificuldades de aproximação com outros parentes, seja por conta das diversas formas de violência do Estado e da sociedade. Mas desenvolver o gênero diário também é um pouco do oferecer não só a possibilidade do aluno falar, mas principalmente do aluno ser ouvido. Cláudia, eu acho que passei um pouquinho do tempo, peço desculpas, mas fiquem à vontade para qualquer participação. Foi ótimo, Cristiano, foi ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada. A rodinha é bem importante, né? Quando a rodinha é o horário, né? É o momento da conversa, que tem que ter em todos os níveis de ensino, né? O que a gente faz agora, que é uma roda, mesmo virtual. Foi muito bom o que você nos trouxe, Cristiano. Muito bom mesmo, de muita qualidade, né? Quero saber se alguém quer colocar alguma questão, né? Gostaria de fazer algum comentário. Eu já coloquei aí no chat o formulário, né? Para a presença, né? A gente colocou lá alguns dados que a gente vai fazer um certificado, vai encaminhar para vocês, tá? Um certificado de participação, isso conta como horas, né? Eu também gosto, Flávia. Eu gosto. A gente ficou muito triste no sábado, quando não teve, porque a gente gosta muito, é o momento de conseguir, pelo menos, olhar para vocês um pouco e falar alguma coisa que seja, né? Sair um pouco da rotina. Mata a saudade de sala de aula, é isso mesmo. É muito bom. Que bom. Ninguém tem nenhuma questão, só comentários que o encontro foi bom. Eu trouxe para vocês, para a gente continuar essa conversa, aí eu vou retomar bastante do que o Cristiano falou,
né, com os exemplos, com a proposta. Leiam Carolina de Jesus, né? Leiam. Tem que ler, tem que ler. Tem que ler Conceição Evaristo. A gente não consegue mensurar a dor se a gente não, pelo menos não ler esses relatos, essas obras, né, que trazem as vivências, né? A Conceição Evaristo chama até de escrevivência, que é escrever a vida, né? É extremamente importante, né? Cristiano fala, muita sensibilidade, né? E o exemplo dele? O exemplo dele com aluno. Imagino que professor Cristiano né, em sala de aula. Um exemplo para a gente aqui, né, Cristiano? Esse é um exemplo para a gente. É isso, fico muito agradecido, mas seguir um pouco a nossa sensibilidade, né, e menos o que fazem da gente muitas vezes, que é simplesmente Exatamente. o objeto em si. Teve uma pergunta aqui em cima, que foi se esses assuntos podem ser trabalhados em qualquer série. A gente vai desenvolvendo de acordo com a potencialidade da turma também, né? De acordo com a idade, né? Pode apresentar a dificuldade de Carolina na quinta série, né? No 5º ano, pode apresentar no 2º ano, no 3º. É importante identificar também até que ponto eles vão conseguir fazer uma leitura um pouco mais... Palavra produtiva, não, quase que eu escorrego de novo nessa produtividade aí, que é terrível. Mas significativa. Em que momento eles vão fazer uma leitura significativa da obra, né? Mas é importante, né? Lá no 1º ano, esse ano eu estou com o 1º ano, alfabetizando de novo, só que no virtual, né? Nós fizemos uma seleção, apresentamos para eles, né? Que a gente tem uma biblioteca virtual. Então, colocamos na biblioteca e discutimos o Cabelo de Lelê, por exemplo, o Pequeno Príncipe Preto, né? O Menino Nito. Então, tem assim, um conjunto de obras literárias que são importantes, né? E até mesmo algumas informações das coisas que acontecem, né? A gente escolheu como notícia a notícia de que o Flamengo fez camisas antirracistas. Como tem uma galera flamenguista na turma, né? Discutir isso, ver isso, né? Essa narrativa antirracista sendo construída é bem, bem legal, né? É bem bacana. Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouco. Na verdade, o que eu trouxe dessa vez foram mais dicas assim para pensar, que a gente sempre pede que vocês pensem em atividades. Por quê, né? Porque não adianta a gente desenvolver todo um conhecimento sobre a natureza da linguagem, que ela é dinâmica, que ela é dialógica, né? Que a linguagem ela não está no sujeito, ela está entre o sujeito e a sociedade que a produz, que nós, sempre que produzimos linguagem, estamos dialogando com o outro, né? Seja na nossa forma de falar, seja na nossa escolha vocabular, seja o jeito ou o gênero, né, que a gente escolhe. Se eu estou chateada com alguém, quando eu falo com aquela pessoa, tem uma coisa assim da bronca, né? É um gênero. Poxa, você está falando o quê, né? Então, as palavras escolhidas, o que a gente escolhe para dizer, está dialogando o tempo todo com o outro. O tempo todo. Antes de eu dizer, eu já estou pensando nos livros que eu li, na pessoa que vai escutar, né? Na pessoa que vai ler o que eu vou escrever, nos conhecimentos que eu tenho de mundo. De onde vêm esses conhecimentos? Vêm dos livros, vêm da televisão. Olha quanto diálogo. Estamos dialogando todo o tempo, ao ler e ao produzir, né? Ao ouvir e ao falar. O diálogo é constituinte da linguagem, e a linguagem nos constitui, né? Ser chamada... Eu vivi uma questão, enquanto mulher negra, muito interessante, porque eu sou mestiça, né? Então, eu fui chamada de moreninha, cabelo enroladinho, cachinho de cocô,
né? A vida inteira me deram muitos e muitos e muitos adjetivos diferenciados. Não, você parece uma havaiana. Até que teve um momento da minha trajetória que eu falei, gente, parou, eu sou negra. Parou, eu sou negra, sou filha de negro, neta de negra, né? Essa questão, né, quando me perguntam o que você é, que eu digo negra ou preta, dizer isso me constitui e também constitui a forma como a sociedade me vê e como vê mulheres negras, né? Eu, quando estava na faculdade, um professor falou, por isso que você tem esse jeito de mulata do Sargentelli, quando eu falei que eu tinha um pezinho no Nordeste, né? Então, são coisas, né? Ele não podia me ver como mulata do Sargentelli, né? Mesmo naquela época, né? Há algumas décadas atrás, que eu não vou dizer para vocês, porque eu não vou, né? Ficar denunciando a minha idade. Então, algumas décadas atrás, aquilo já soou como uma agressão, né? Já soou agressivo quando ele, né, quis criar uma profissão para mim, né? Por quê? Porque eu era a única negra na sala, né, com corpo de negra, né? Era isso que ele fazia, mulata do Sargentelli e não uma estudante de letras da UERJ. Então, são essas questões, né? E como é que a gente pensa isso tudo? Como é que a gente coloca em prática isso tudo? Quando a gente pensa o que vai fazer com os nossos estudantes. Eu tenho um texto. O que eu faço com esse texto? Eu chego, entrego, peço para ele ler silenciosamente e depois responder perguntas? Eu entrego a eles, eu faço uma roda de conversa e a gente discute os sentidos? O que eu faço com o texto? Quais são as possibilidades? Né? Quando eu coloco em prática tudo isso que a gente ouve e pensa e reflete, todas as reflexões, quando a gente coloca em prática é que a gente mostra se a gente está compreendendo aquela posição, né? Aquela vertente, que é uma vertente pedagógica. O que a gente faz na faculdade é trazer uma vertente pedagógica que é diferente daquela vertente em que nós aprendemos, em que nós fomos ensinados, né? Que a gente pode chamar de tradicional. Então, a gente mostra outras possibilidades, porque esse é o papel da faculdade, né? O papel da universidade é produzir conhecimento. Então, a gente traz elementos para que se produzam novos conhecimentos. Tá? Então, vou rapidinho falar para vocês algumas coisas para vocês irem pensando, para ajudar na PX2. Vai ter atividade de montagem, né? Vai ter uma questão para montagem de atividade. Então, quando a gente pensa em ler, a gente está pensando em várias coisas. Ter informação, buscar diversão, descansar, apreciar, seguir uma instrução, então fazer algo para, né, uma receita, um jogo. Então, será que tudo precisa ser um exercício de responder pergunta? Eu não posso dar uma receita de bolo e fazer o bolo com meus alunos, né, sem queimar a criança no forno, tá? Por favor. Né, a gente bate a massa, depois a gente leva para a cozinha e pede para o pessoal lá da cozinha especializado colocar no forno. Mas tem coisa... Vai ficar disponível. Tem coisa que a gente faz e não precisa, né? Isso, bolo. É seguir instrução, tá lá o texto, receita. É seguir uma instrução. No que a criança segue uma instrução, lê para seguir a instrução, ela está lendo. Né? É muito legal, né? Creche normalmente faz isso. E é bem legal. Tem outros, né? Eu vou pegar um texto do Manuel de Barros, com tanta poesia. Eu vou fazer uma prova com ele. Cara, eu vou matar o Manuel de Barros. Ele vai se revirar no túmulo. Porque, a não ser que seja uma prova criativa, a não ser que seja... Né? Por que não só lê e pergunta para as crianças o que vocês entenderam? Né? Se é um texto tão bonito. Então, fazer como o Cristiano fez. Como é que vocês expressariam isso em forma de desenho? Depois eu vou botar um link de um trabalho que eu fiz junto com os bolsistas da UERJ,
que a gente montou um clipe de animação com uma música do Márcio de Camilo, que é baseado nos poemas de Manuel de Barros. O que eles fizeram foi ler comigo, a gente escrevia os poemas, a gente escrevia no quadro, lemos a música, e depois fizemos um clipe de animação. Né? É claro que exigiu bastante, né? Deu trabalho, mas foi uma leitura linda que a gente fez da obra. Então, aí aqui tem umas sugestões de projetos, tá? Então, no terceiro ano, ler o conto, analisar como é que... falou, a princesa chegou, que ponto usou? Né? Um ponto de exclamação. Não precisa fazer aquele exercício. Diga qual ponto foi usado. Não. Marca com a criança o ponto de exclamação, pede para a criança ler com entonação, né? Palavras diferentes e reescrita que a gente vai ver mais adiante. No quarto ano, vimos um filme, aí vimos que o conto de fada tem elementos, né? A apresentação do conto, aí depois tem o clímax do conto, né? Lá no final dele, antes disso tem o problema, quais são as questões que vão... Um conto é uma história que tem uma situação, problema que precisa ser resolvida. Né? Então, a menina está dormindo. Por que ela está dormindo? Como é que ela vai acordar? Né? Então, todo conto tem uma questão que precisa ser resolvida. Quando tem mais de uma questão, é romance ou novela. Né? A novela que tem lá os vários personagens com seus vários problemas. Então, aí eles fizeram uma carta para um personagem, leram outros recontos, e depois, por último, eles produziram um conto. Aí aqui tem a carta, eu não vou ler por causa, né, senão fica cansativo. O material vai ficar lá, só estou apresentando a vocês. Aí o trecho de um dos contos da criança, né? Ela fez um conto, uma garota, era em cima da ideia do Chapeuzinho Vermelho, ou da Cinderela. Acho que é da Cinderela. Aí aqui, tá vendo? É uma proposta. Apresentação, conflito, clímax e desfecho. Quer que eu chegue mais perto? Vou falar mais devagar. Então, a criança, no conto, né, tinha que marcar até onde ia a apresentação, onde começava o conflito, quando tinha o clímax, né, e o desfecho do conto. Aí aqui, ó. Aqui está em vermelhinho, porque é a apresentação. Vocês não vão conseguir ver direito, mas aqui ele sublinhou tudo de verde. E aqui, ó, de amarelo, o desfecho, o clímax está por aqui. Está bem clarinho. Então, é uma proposta de análise. A criança não está respondendo pergunta, né? Está marcando, está pintando, está separando, pode recortar, colar em ordem, né? É uma atividade super legal. O que é uma reescrita, né? Reescrita é quando você lê o texto coletivamente, destaca as informações que são mais importantes e depois pede o aluno para reescrever sem olhar. Né? Então, é tipo assim, é tipo decorar ou compreender a sequência. Depois, aí faz a primeira versão, revisa, e um produto final, pode ser um livro, uma exposição, um sarau. Né? Aí aqui tem um livro do Toreiro, Chapeuzinhos Coloridos, que as crianças fizeram umas reescritas. Tá? Só estou apresentando. O que é uma versão? A versão é quando vocês leem o texto coletivamente com a criança, destaca as informações que são mais importantes. Só que a versão, você muda alguma coisa. Você pode mudar o final, pode mudar o meio, pode mudar o personagem. Né? Tem alguns livros muito interessantes que fazem, né, como o Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque, que faz essa brincadeira, né, com a história e cria uma outra história. Tchau, Bárbara, obrigada. E o que é retextualizar? Ler o texto coletivamente, destacar as informações que são mais importantes e usar as informações em outro formato. Por exemplo, o texto é informativo. A gente marca as informações do texto, depois transforma aquelas informações, coloca numa ficha científica. Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês verem.
né? Que é... Ah, cadê a foto? Não botei a foto, faltou. Gente, eu esqueci de botar a foto. Aí a criança transforma isso numa ficha. Onde está a foto? Não sei. Não sei onde é que está. Não está aqui. Mas o texto era do mico-leão, está aqui até, ó. Mico-leão dourado. Eu achei que eu tivesse posto a foto. E aí a criança faz essa ficha aqui, ó. Aí vem o nome científico, que está aqui na reportagem, no texto, as características do mico-leão dourado. Isso aqui foi feito por uma turma de primeiro ano. O habitat, né? A Mata Atlântica, a alimentação dele, a reprodução e a extinção. Então, eu pego essas informações que estão espalhadas no texto e transformo numa ficha. Aí isso aqui virou um álbum chamado Bichonário. Tá? A criança fez o desenho e colamos a ficha. Então, é isso. A minha proposta era só trazer, né, outras possibilidades, né? O Cristiano trouxe algumas e eu trouxe outras aqui para vocês poderem ver. Tá? Alguma dúvida? Alguma questão? Cláudia, tem uma questão aqui da Andresa. Eu não vi. Essa coisa diferente seria o professor ensinar o conteúdo usando a imaginação, usando a visão da criança para descobrir o saber de uma forma menos tradicional? Ah, tá. Eu sou da geração decoreba. Isso. Eu acho que sim, Andresa. Que, na verdade, é uma outra percepção do que seja ensinar. Né? Então, diferente de você levar algo para alguém e essa pessoa repetir para você exatamente do jeito que você falou, seriam as possibilidades de refazer, né? Então, o que é refazer? É reler o texto, é trazer outros sentidos. Eu estou falando de língua portuguesa, né? Construir sentidos diferenciados, escrever coisas para as pessoas. E assim, nesse movimento de ler e de escrever, a criança vai aprendendo a usar a letra maiúscula, a fazer concordância nominal e verbal, né? Nesse exercício da escrita e da leitura, né? Então, é isso, né? Não é fazer o que a criança quer para ela, porque existe também a cultura escolar, né? É apresentar, sim, coisas novas para a criança, coisas importantes para a criança, né? Não é ficar restrito, né? Paulo Freire fala muito nisso, né? Não é ficar, isso não quer dizer que é ficar restrito ao ambiente cultural que a criança já possui, né? Quando o Cristiano leva Carolina de Jesus para os seus estudantes, eles estão apresentando algo que nem a gente, até pouco tempo, tinha acesso, nem a gente conhecia. O que ele faz de diferente? Ele faz de diferente que ele entrega a obra para os alunos. É diferente de pegar e fazer questões escritas, respondendo, pergunta e resposta. Não que a gente nunca tenha que fazer isso, mas que a gente precisa pensar que essa não é a única atividade possível. Existem outras atividades de leitura que a gente pode fazer e deve fazer. E de escrita também, né? Que nem é só responder questões. Consegui te responder, Andresa? Quando a gente chama de dialógico discursivo, é justamente porque a gente compreende que existem vários discursos que circulam na sociedade e que eles precisam ser ouvidos, que eles precisam ser discutidos, eles precisam ser debatidos. Não é só o da escola que manda em todo mundo, né? Não é a escola só que detém o discurso. É isso? Mais alguma questão? Vocês gostaram, gente? Foi legal? Atingiu o objetivo? Que bom. Que bom que vocês gostaram.
Preencham lá o Forms, tá? Todo mundo que esteve aqui, que entregar esse Forms, vai ganhar ponto extra na PX2, menos aqueles que tiverem 10, né? Ué, não pegou o Forms, não? Espera aí que eu vou botar de novo. Tá aqui. Cláudia, eu quero aproveitar, então, e agradecer mais uma vez você pela parceria, pelo convite aceito, e a todos os estudantes e as estudantes, né, pelo tempinho que tiveram aqui com a gente. Obrigado mesmo. Obrigada a você, Cristiano. Também quero agradecer a todos vocês por estarem aqui nessa noite com a gente. Foi bem gratificante, sempre é muito. Obrigada. Muito obrigada, gente. Eu vou parar de gravar, tá? Obrigada, gente. Tchauzinho para quem já está saindo. Deixa eu parar de gravar aqui. Pronto.